Acho que voltei. Bem, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fernanda, sou professora de japonês, estudo língua japonesa, pesquisa sobre língua japonesa e, enfim, sumida desde muito tempo e finalmente aparecendo aqui, né, pra falar pra vocês, assim, da vida, né? Eu basicamente decidi que seria legal eu fazer um vídeo e vim aqui atualizar vocês sobre a minha vida, assim. Não que ninguém se importe, porque eu sei que a realidade ninguém se importa, mas como este é meu canal, enfim, acho que seria super legal eu falar um pouquinho sobre isso. E porque, bem ou mal, eu sempre acabo meio que indo e vindo nas coisas que eu faço no geral, né? Não só no meu canal, mas no Instagram também. E se você não sabe qual é o meu Instagram, só me segue meu Instagram. Só me segue aqui no @professora de japonês, porque vira e mexe eu tô lá. Dou meus sumiços? Dou, mas estou lá, tá? Bem, cara, eu não lembro qual foi a última vez que eu lancei um vídeo nesse canal, mas eu sei que já tem um tempo, um negócio de, se eu não me engano, tem uns 8 meses. E muitas coisas aconteceram de lá pra cá, inclusive estou com o cabelo rosa, só que, né, não mais. Fiquei de cabelo rosa na metade do ano e, basicamente, eu não vim gravar vídeo e daí o cabelo já desbotou. Eu optei de novo, desbotou, eu optei de novo e, enfim, estamos aqui com o cabelo mais ou menos desse jeito, um pouquinho rosinha. E também assim, né, quando foi em agosto do ano passado, porque eu pretendia, sim, voltar pra cá e fazer mais vídeos, mas quando já foi agosto, eu passei por um perrengue que eu acabei ficando internada por uma semana por causa de pneumonia. Então, depois que eu passei dessa internação, poder voltar para a internet, para o Instagram, conversar com as pessoas, fazer lives de estudo, até voltar da aula, levou um certo tempo, sabe? Fiquei aí uma semana paradinha e mesmo quando decidi voltar a dar aula depois, fiquei muito tempo rouca, muito tempo rouca. Então a minha voz praticamente sumiu, né? E é uma coisa que infelizmente é bem comum em doença respiratória, ainda mais como no caso de pneumonia, pulmão tão cansado ali, meu corpo ainda lidando com toda aquela questão. Então eu acho que, sem brincadeira, eu devo ter dado aula rouca por uns 3, 4 meses. Foi esse nível de rouquidão que eu fiquei, entendeu? Ele só passou à medida do tempo e com remédios. Tanto que agora eu consigo gravar e aqui vocês conseguem ouvir minha voz, né? Então, meio que assim, todas as vezes que eu chegava a cogitar a gravar o vídeo, eu ficava, putz, eu vou gravar o vídeo, vai ficar minha voz horrorosa, muito rouca e não vai ser legal. E eu, sei lá, eu não ficava me sentindo muito bem. E então, levou-se um tempo até eu decidir gravar justamente por causa da rouquidão, tá? E eu confesso pra vocês que um outro motivo de vira e mexe eu estar sempre indo e vindo, sumindo, né? Até porque eu não gosto de ser aquelas pessoas que lidam com criação de conteúdo, com criação de vídeo de um jeito que é uma obrigação que eu tenho que estar presente. Eu não gosto de ter essa ânsia de produção absurda do tipo, putz, eu preciso fazer um vídeo pra ontem, bora, vamos lá, não sei o quê. Não me faz bem, não é algo que me faz bem. Então, eu decidi, desde há muito tempo atrás, que se eu fosse fazer vídeo pra internet, seja no YouTube ou no Instagram, até se eu fosse montar meus cursos de japonês, que eu não ia fazer isso de um jeito que isso, digamos assim, fosse contra o que eu acredito pra vida. Eu iria fazer isso de acordo com o meu jeito. E o meu jeito se eu não estou me sentindo bem, eu me afasto, eu paro, me afasto, porque vou tomar o meu tempo para descansar, para relaxar, para ficar bem comigo mesma, porque a minha prioridade é eu ficar bem e ter a minha saúde mental direita, né, em dia. E aí, que eu iria comentar antes, né, que uma coisa que talvez eu não tenha colocado assim tão aberta aqui no YouTube, porque tem mais algumas aulas e alguns vídeos aleatórios, mas eu acabo falando algumas vezes no Instagram, assim, até com mais frequência, é que já tô aí, digamos, desde o final de 2020, lidando com ansiedade generalizada, entendeu? Então eu tenho uma questão de uma cobrança muito forte comigo, que vai bater realmente no transtorno de ansiedade generalizada, e uma questão também que essa cobrança acaba me deixando muito mal mentalmente, que também vai bater no ponto da depressão. Então, sigo, felizmente, graças a Deus, em tratamento, né? Para isso tudo, com apoio de familiar, terapia e tudo mais, e apoio de médico, tomando medicamento e tudo mais. Então, assim,
Se não vai me fazer bem, se eu vou ficar ansiosa, vai piorar o meu estado emocional, eu prefiro me afastar, tá? Então, acaba sendo um dos motivos para eu dar uma sumida das redes sociais. Para além disso, algumas outras coisas foram acontecendo, porque eu só meio que falei de coisa ruim, né? Falei que fiquei doente e falei de ansiedade, mas algumas outras coisas foram acontecendo, porque um dos meus objetivos desde muito tempo era poder continuar com a vida acadêmica, sabe? Eu fiz a graduação e eu tinha muita vontade de entrar no mestrado. E aí eu comecei o meu mestrado, né? Eu estou animadíssima com isso. Comecei o meu mestrado na metade do ano passado também, então meio que eu saí da internação em agosto, passou-se alguns 3 semanas já começaram as aulas, então eu entrei literalmente ali na metade do ano, né? E estou até aí, né? Por enquanto, assim, na teoria, eu estou no meu segundo semestre, sabe? Vai fazer um ano na metade do ano, deste ano, em 2023, né? Na teoria. Só que assim, na prática, eu já estou assistindo aula do mestrado, né? Eu falo da pós-graduação, mas do mestrado, assistindo como aluno especial desde o início do ano passado. Então, eu meio que já matei vários créditos sem ter concluído ainda um ano de mestrado, né? Na verdade, esse curso é de 2 anos. E para o mestrado, eu meio que decidi que eu queria poder, né, seguir na área de japonês mesmo. Então, eu estou fazendo na USP mesmo. Ai, gente, é surreal, assim, eu pensar que, caraca, eu estou na FEFELESH fazendo mestrado de língua, cultura e literatura japonesa pela USP. Porque, assim, é uma parada que eu tinha muita vontade de fazer na época da minha graduação. Eu pensava, nossa, gente, fazer um mestrado pela USP, ai meu Deus, esse pessoal, só gente incrível, eu não sei o que, ai, eu não sou nada. Eu sempre tive essas questões, entendeu? De ser uma pessoa que acabava, infelizmente, duvidando um pouco de mim. Então eu ficava, meu Deus, será que algum dia eu vou chegar nesse ponto, que não sei o que, não sei o que lá. E aí, eu ingressei, consegui, estou agora realizando esse sonho, digamos assim, né? Então, na metade, antes, né, no início de 2022, no início, eu digo no primeiro semestre, né, a ansiedade maior era de poder montar algum projeto de pesquisa para eu entrar no mestrado e aí meio que passar pelas avaliações para eu poder apresentar, assim, na banca não, mas assim, na mesa com os professores na hora do ingresso, né? Na prova, assim, que era mais uma entrevista, poder falar, olha, minha pesquisa é isso, tudo mais. E sempre também foi um problema eu tentar pensar em qual seria a minha pesquisa, o que eu vou estudar, porque, enfim, muitos interesses. Gosto de literatura, gosto de língua, gosto de estudo, enfim. Daí, primeira metade do ano foi essa ansiedade tentando montar um projeto e tentando escrever, porque, cara, tipo, eu me formei em 2017 na UFRJ, né, em Letras Português e Japonês. Eu me formei e, assim, eu fui tentar um mestrado agora em 2022, sabe? O que eu sei de escrita acadêmica de pesquisa desde aquela época pra cá, de 2017 para 2022? Nem naquela época eu me sentia confiante das minhas pesquisas e dos meus estudos, porque eu achava que, sei lá, eu não tinha aprendido ainda metodologia e tal. E não é que eu não tive aula pra isso. Eu só não tive tanta prática mesmo, né? De botar assim no papel, pegar, estudar e tudo mais. Então, dava assim, uma ansiedade de, meu Deus, como é que eu vou montar um raio de um projeto que eu não sei nem por onde pesquisar, socorro, eu só tenho 6 anos, entendeu? Mas, felizmente, foi se dando certo. E aí, da metade do ano pro final, o que foi dando de questão maior foi eu fazendo as disciplinas do mestrado e correndo atrás para tentar matar os créditos o máximo que eu puder. Porque tem um detalhe, né? Esse mestrado da USP, ele estava online desde de quando começou a pandemia. E, se eu não me engano, o semestre passado, né, que foi esse da metade de 2022 até o final dele, ele seria o último semestre online. E assim, eu não moro em São Paulo, sabe? Eu não falo com esse chiado à toa. Eu sou do Rio. E, beleza, Rio e São Paulo é até perto. Só que existe aí um desgaste, um problema maior em pensar, poxa, eu vou ter que me mudar para São Paulo para poder assistir aula. Tem meus gatos aqui.
tem meus gatos aqui, minha família, enfim, sempre se mudar sempre é uma dor de cabeça. Já é uma dor de cabeça você sair do seu lugar onde você mora para uma outra casa no mesmo estado, imagina para outro estado, imagina para outro país, como foi no meu caso em 2020, quando eu fui pro Japão. Então, assim, não é uma parada fácil. E se eu pudesse matar todas as matérias e quando dava tempo de eu matar as matérias, melhor que eu matasse mesmo. Porque, bem ou mal, seria muito mais caro eu tentar pensar em custear minha vida em outro lugar, onde eu vou ter que pagar aluguel, onde eu vou ter que, por exemplo... onde eu vou ter que, por exemplo, custear uma mudança para lá e estruturar a vida toda novamente, do que em um lugar que eu já estou estruturada. Então, assim, parte da minha motivação em correr e tentar acabar logo com as disciplinas era não ter disciplina para fazer em 2023, porque senão eu teria que me mudar para São Paulo para fazer. Até que agora, né, 2023 mesmo, eles já acabaram, eles botaram basicamente aulas presenciais e tem só uma aula online. Então até daria pra fazer alguma coisa. Só que felizmente eu matei os créditos aí, tá? Matei os créditos aí. E agora eu tenho basicamente 1 ano e meio pra fazer a pesquisa. Eu preciso começar a escrever. Deixa eu escrever o quê, né? E aí entramos na questão da minha pesquisa. No que eu decidi pesquisar? Como eu comentei lá antes com vocês, meu interesse, sempre eu tive muitos interesses para áreas de literatura, linguística, área de ensino de idiomas, linguística aplicada. Então, decidir alguma coisa que eu gostaria de pesquisar, cultura, né, por exemplo, era muito complicado, né? Então eu meio que fui pelo grupo de pesquisa que eu já fazia parte, porque eu cheguei a ingressar no final de 2021 em um grupo de pesquisa. E aí eu fui por esse grupo de pesquisa, né? Meio que a gente já lia alguns textos sobre qual... gente, é tão vago que eu admito que eu não vou saber como explicar aí, porque nem eu sei direito o que eu tô pesquisando, sabe? Eu ainda tô tentando descobrir o que eu tô pesquisando, esse é o ponto, né? Mas assim, eu fazia parte de ainda faço parte de um grupo de pesquisa que lida com uma pesquisa sobre visão de natureza, de concepção de natureza do povo japonês. Seja ela apresentada através de haikai, de poemas, de textos, seja ela apresentada através de comportamentos culturais, sabe? Ou de ritos de passagem, ou de eventos, enfim, é muito geral. A gente tem essa pegada de estudo da natureza, mas é uma pegada muito filosófica, sabe? Muito estética no sentido de estética da filosofia. E eu decidi entrar nesse grupo de pesquisa por livre e espontânea vontade, meio que surgiu e chegou até mim que existiam grupos de pesquisa de professores de várias universidades dessa área do pessoal de japonês. E eu achei que seria muito legal entrar, porque já era minha intenção prestar mestrado e eu achava que esse tipo de coisa ia me dar acesso a ler livros, ler materiais que eu não tinha contato e eu nem saberia onde procurar. Então, dentro dessa lista, meio que acabei escolhendo pelo grupo da professora Neide e da professora Andrea, que é esse grupo de pesquisa sobre visões de natureza, nesse sentido bem filosófico. E em cima disso, eu meio que acabei direcionando a minha ideia inicial de pesquisa para esse ponto do Shizen, da natureza. O que me fez decidir começar os meus estudos pela análise desse livro aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Por esse livro aqui, que é o Honyaku no Shiso, Shizen to Nature, que é um livro de um pesquisador japonês, que é o Akira Yanabe. Como vocês conseguem perceber, esse livro está novíssimo. Cara, a luz não ajuda muito, entendeu? Mas assim, olha isso aqui. O meu namorado apelidou isso aqui carinhosamente de Ácaro Internacional. Esse livro é um livro que ele meio que não está mais à venda. Eu tive que importar ele de um sebo do Japão. E esse pesquisador, ele fala sobre essas palavras, sobre... quando ele coloca, Honyaku no Shiso, é o pensamento, essa concepção da tradução no japonês, onde ele fala basicamente da palavra Shizen, que é natureza, versus a palavra nature.
tá? Que é a palavra do inglês para natureza. E basicamente o que esse pesquisador vai defender em vários pontos desse livro, ainda mais no início dele e tudo mais, quando eu estou lendo ele, é que a palavra shizen do japonês veio de uma tradução direta da palavra nature, do inglês. Porque antigamente não existia essa concepção de natureza como a natureza, sabe? Como a gente tem e fala, ai, a natureza que é esse grande lugar, esse grande ecossistema que vai englobar os pássaros, as montanhas, os rios e, enfim, a natureza. Não existia uma palavra para isso. E basicamente essa palavra surgiu usando essa palavra shizen, que é uma palavra antiga, e surgiu na época do governo Meiji, que foi um governo assim, de abertura de portos do Japão para o exterior, né? Então foi aquele momento em que basicamente chegou, acho que se não me engano foi a Inglaterra, né? Chegou lá com a galera dos navios e tal. A galera dos navios, beleza. Me fugiu a palavra marinha na cabeça. Mas chegou lá a galera e mandou: vocês vão abrir as portas, vocês vão ter contato com a gente sim. Então ela forçou a abertura de portas no Japão. O Japão passou do período Edo para a Era Meiji. Então na Era Meiji ocorreu uma industrialização, assim, uma entrada, um contato muito intenso com o estrangeiro dentro do Japão. E isso foi um impacto muito forte. E parte das coisas que o governo Meiji teve que fazer para adaptar não só adaptar, eu diria assim, a sua cultura, talvez não seja a melhor palavra, mas para poder ter esse contato com os países estrangeiros, foi criar palavras que não existiam no conceito japonês. Então, assim, a gente tem hoje em dia os katakana para indicar palavras que vieram de origem estrangeira, só que o katakana em si, apesar dele indicar, ele ter esse significado, não significa que só existe palavras estrangeiras com katakana, entende? Porque muitas palavras também foram criadas em kanji. Então, por exemplo, não havia o conceito, né, na cabeça daquele povo de sociedade, entende? Tipo, como é que eu vou traduzir society do inglês? Não havia esse conceito. Era um conceito de tipo, sei lá, a gente é um grupo que vive junto e tem o daimyo, que é o cara que digamos, um comandante do exército que vai ajeitar lá, governar. Gente, se eu estiver falando besteira, ainda mais o pessoal que estuda isso pode falar, porque a parte da história eu sou péssima, tá? Eu tenho que estudar pra isso, assim, não é um vídeo de história. Mas, assim, não existia esse conceito de sociedade como a gente tem em muitas culturas ocidentais, e a gente tá falando aqui, claro, de culturas ocidentais europeias, né? Centrada aí na Europa. Então, por exemplo, a palavra shakai foi criada nessa época. Porque apesar dela ter dois kanji, ela não é uma palavra original japonesa. Ela é uma palavra que foi criada na era Meiji para adaptar, para tentar colocar esse conceito de sociedade. Os japoneses entendem que a palavra meio que foi pegada do inglês ou de não sei qual língua e traduzida para o japonês, só que usando kanji. Então tem uma penca de palavras assim. E isso é uma parada que eu só tive contato num grupo de pesquisa. E eu achei que seria muito interessante pesquisar esse tipo de assunto. E foi por isso que eu decidi e optei por analisar esse livro. Só que eu realmente não sei até onde que eu vou analisar esse livro ou até onde que eu vou fazer alguma outra coisa que vá bater nesse tema de shizen, de natureza, da palavra shizen com a sua tradução do nature e talvez nessa penca de palavras que o governo Meiji foi traduzindo, sabe? Então eu ainda tô meio assim, estruturando o que de fato seria o meu projeto de pesquisa e qualquer coisa eu vou atualizando vocês. Nisso, eu tô com esse livro aqui, que eu não estou lendo e rabiscando ele nem ferrando, porque ele tá bem idoso e eu sou uma pessoa alérgica, que como eu falei no início do vídeo, eu fiquei internada por pneumonia. Então assim, estou tirando fotos e lendo aos poucos. Eu já li 2 capítulos, eu tenho que ir pro 3º. Mas eu realmente não sei se vai ser todos os capítulos que vão me ajudar, viu? E aí, eu meio que cheguei até a comprar assim, alguns outros livros do Yanabo. Só que esses aqui eu admito que eu nem toquei, viu? Me falta tempo pra ler. Porque como a minha pesquisa é uma parada que eu admito que eu nunca vi, eu ouvi muito, muito, muito pouco em português, e pelo que eu já pesquisei em inglês, eu também não vi muito, então eu tô tendo que ler em japonês. Então, assim, imagina o tempo que isso toma, né? Ai, gente, toma muito tempo.
Mas eu achei que seria interessante já ter esses 2 livros para eu dar uma lida. Esses estão novos, esses não são ácaros internacionais, entende? Todos eles são do Akira Yanabo. O primeiro desse é o Honyaku Bunkao Kangairu, que é Pensando sobre a Cultura da Tradução. Achei que seria muito legal. Cara, esse autor é de 1980 e poucos, assim, muito legal essa coisa da pesquisa dele. E esse daqui é o Kindai Nihongo no Shison. Então é o pensamento do Nihongo, do japonês, da língua japonesa moderna, do Kindai, né? E, enfim, vamos ver o que isso me reserva. Qualquer coisa eu tenho que trazer pra cá também. Até porque eu acho muito legal poder compartilhar essas coisas com as pessoas, assim, que apesar de ser um conhecimento muito específico, acho muito interessante. Muito interessante. Eu acho que faz tanto sentido, assim, ajuda tanto. Primeiro é você tentar entender a cultura, o modo de outros povos pensarem e verem o seu mundo, como eu acho que às vezes ajuda tanto, assim, pra você a gente compreender o idioma japonês, porque... Cara, quantas vezes, sei lá, eu pelo menos eu já passei por situações em que eu olhava o ideograma e eu ficava pensando, meu Deus, tem 2 ideogramas aqui que combinados não fazem sentido algum, mas a palavra é essa. E eu acho que talvez, fica aí a minha hipótese, eu imagino que não deve ser todas, mas eu acho que talvez boa parte ou algumas dessas palavras seriam traduções de conceitos estrangeiros, o que faz muito sentido os kanji não fazer sentido. É isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Basicamente fiquei falando de mim o tempo todo, então espero que não tenha sido entediante. Ainda pretendo muito colocar algumas aulas de japonês aqui, disponibilizar conteúdo gratuito, ler texto em japonês, fazer questões do MEXT, as questões do japonês, né, da língua japonesa, da prova do MEXT, que dá pra pegar no site dos consulados, enfim, ainda pretendo super fazer isso. Mas é realmente eu tentando aí adaptar a minha vida com a questão do mestrado, viu? E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. E comenta aqui embaixo se vocês têm interesse que eu faça alguns vídeos específicos falando do mestrado ou falando de alguns pontos da pesquisa, tá bom? E é isso. Minasan, né? Kitei itadaite hontou ni arigatou gozaimashita. Já, mata ne. Bye bye.